Louvado seja Deus. Crê na vitória porque você é o escolhido. Você não está aqui por acaso. Deus trouxe esse lugar para fazer de você um vencedor, um servo usado nas suas mãos. Vamos colocar de pé nesse momento, mais uma vez. Convido aqui para fazer essa oração. Maico Dutra estará orando e já passando para o pregador auxiliar, irmão Lucas Santiago, que irá fazer tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor. Oramos então. Amado soberano Deus, mais uma vez nos prostramos na tua presença, te agradecendo pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque mesmo não merecendo, o Senhor está nos conduzindo pelas suas veredas, o Senhor vem usar o seu vaso, e que a sua palavra entre como uma espada de dois fios, perfurando os nossos corações. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de alegria, de satisfação nós estamos aqui para fazer menção da palavra de Deus, visto que não somos merecedores, mas é pela graça e misericórdia do Senhor Jesus que estamos aqui. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, ao irmão Wes, pelo convite, e que nessa noite o Espírito Santo já falou conosco, mas agora vai continuar falando agora através da sua palavra. Essa palavra que é viva e eficaz. Então, nesse momento, você que tem Bíblia, abre comigo no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Podeis assentar-se. Glória a Deus. Glorificando e exaltando a nome do Senhor Jesus. Eu peço atenção por alguns minutos que nos é dado para falar um pouco da palavra de Deus, que com certeza quando Deus fala, o homem fica vivo. Meus irmãos, nós fizemos menção de um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, mas não é o primeiro dos evangelhos a ser escrito em ordem cronológica, em ordem do tempo. O primeiro dos evangelhos que narram a vida de Jesus a ser escrito foi o Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos trata mais sobre os feitos de Jesus. Marcos trata mais sobre os atos de Jesus. Já o evangelista Mateus se ocupa mais com os ensinamentos do Senhor Jesus. Dentro deste livro, nós encontramos ensinamentos como o Sermão da Montanha, as parábolas do reino, o sermão profético, entre outros sermões, entre outros ensinamentos que estiveram no ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Mateus, para quem não conhece, era um publicano. Ele trabalhava para o governo de Roma, que dominava na época. Então ele era desprezado pelos judeus. Mas quando o Senhor Jesus o chama, imediatamente ele segue a Jesus e se torna um apóstolo do Senhor bendito. No capítulo de número 4 está Mateus trazendo a história aonde o Senhor Jesus Cristo foi levado pelo próprio Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Após o batismo, o Senhor Jesus é levado para essa tentação. E Satanás acaba tentando ao Senhor Jesus para tentar afastar o Cristo do propósito que Deus havia estabelecido para ele na face da terra. Nós sabemos que através da morte expiatória de Jesus, o homem pôde alcançar a salvação. Nós sabemos do ministério exemplar e espetacular que Jesus Cristo teve na face da terra. Ministério de cura, ministério de libertação, um ministério esplêndido na face dessa terra, aonde o diabo, sabendo dessa circunstância, ousou tentar ao próprio Jesus. Nós entendemos que Jesus era 100% Deus, porque Deus é um, mas ele subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus em carne, encarnou. Diz a Bíblia Sagrada que no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus era o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele era 100% Deus, mas ele esvazia-se da sua glória. Diz a Bíblia Sagrada que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e achado na forma de servo, na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, que era o Deus onipotente, onisciente, onipresente, acaba esvaziando-se da sua glória e tomando a forma de servo, acaba passando por limitações humanas como nós passamos. Jesus teve um crescimento físico normal, Jesus teve fome, Jesus teve sede, e nós vemos nesse capítulo de número 4 que Jesus foi tentado pelo diabo. Aí você imagina, se o próprio Jesus foi tentado pelo diabo, é claro que a teologia defende a impecabilidade de Cristo, que seria impossível dele pecar por causa da sua natureza divina. Mas mesmo assim o diabo foi tentar Jesus para afastar Jesus do propósito do Senhor. Não vai tentar a minha e a tua vida, seres humanos falíveis e limitados como somos. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E sabendo da história linda que Deus tem para a sua vida, sabendo da história linda que Deus tem para a sua história, o diabo se levanta para te destruir, para te derrubar, para matar, para roubar, mas não irá prevalecer, porque a partir do momento que você encontrou Jesus, a sua história foi transformada, a sua história foi mudada, porque o verdadeiro encontro com Jesus muda a história do homem. E se você abrir o seu coração para Jesus e deixar Jesus entrar na sua vida de uma vez por todas, pode o diabo se levantar da maneira que for, do jeito que for, mas o propósito que Deus tem para a sua vida, ele irá realizar, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Se você acredita nisso, levante a sua mão para adorar e exaltar, bendizer aquele que vive e reina para todos sempre. Vamos voltar para o Antigo Testamento, aonde Deus cria o homem. Vamos entender um pouco da Bíblia Sagrada. Deus cria o homem no capítulo de número 1 do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus coloca o homem para dominar os animais, para dominar a natureza. Cria o homem perfeito moralmente, cria o homem perfeito em comunhão com ele. Deus todos os dias visitava o homem. Deus tinha um relacionamento pessoal com o homem. O homem era perfeito, o homem não tinha pecado. Porém, no capítulo de número 3 do livro do Gênesis, nós encontramos a queda do homem, aonde houve a tentação. O próprio diabo, em forma corpórea de uma serpente, aparece diante de Eva para tentá-la. Deus havia proibido que comessem do fruto da árvore proibida, ou da árvore da ciência do bem e do mal. Disse Deus que dela não podiam comer, senão iriam morrer. Porém, o tentador, Satanás, vem diante de Eva e a tenta para que ela comesse do fruto. Eva acabou comendo, convidou o seu marido, que também comeu, e a partir daquele momento houve as consequências do pecado do homem. O homem que era perfeito diante de Deus acaba quebrando aquele relacionamento e acaba se destituindo, se afastando da glória e da presença do Senhor. Com isso, com o pecado, com a entrada do pecado na humanidade, é assim que se explica que entrou o mal e todas as consequências adversas. Entra a morte física, entra a morte espiritual, entra a morte eterna. Deus lançou juízo sobre o homem, sobre a mulher,
sobre a serpente. A consequência do pecado foi terrível, e uma das consequências do pecado é a tendência natural do homem a ser pecador. Nós pecamos porque nós já somos pecadores por natureza. A natureza do ser humano é tendenciosa ao pecado. Se nós formos viver em conformidade com a nossa visão, com os nossos valores, com a nossa forma de ver, com a nossa forma de enxergar, nós vamos andar sempre pecando. Vamos lá, imagine só, se não existisse nenhum tipo de lei na sociedade, acabou hoje, não prende mais por nada, cada um vai fazer o que der na telha e o que der na cabeça. Como é que esse mundo não ia virar? Porque o ser humano é assim, nós somos pecaminosos por natureza. A nossa natureza se depravou, se corrompeu. A partir do momento que Adão pecou, toda a geração está na tendência natural ao pecado. Nós herdamos o pecado de Adão, e Satanás, nosso adversário, sabe das nossas fraquezas. A Bíblia Sagrada nos diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, ou seja, nós somos tentados por aquilo que a nossa carne gostaria de fazer. As tentações que vêm na nossa mente, no nosso coração, é o que nós gostaríamos de fazer, e o diabo sabe agir de uma forma para tentar nos desviar da presença do Senhor. Mas nós sabemos que mais forte do que o diabo, nosso vil tentador, é aquele que manda no céu, manda na terra, é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Nós conhecemos o nosso Deus. O nosso Deus não é Deus pequeno, o nosso Deus não é Deus comum. Ele revela através da sua palavra, e nós encontramos algumas características da sua revelação. E uma das características da revelação de Deus é que ela é pessoal. Deus se revela pessoalmente através de Jesus Cristo, e nós vemos através de Cristo que, se encontrarmos a verdade, que é o próprio Cristo, a verdade nos libertará. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. O pecado é uma prisão, mas quando o homem se sujeita debaixo da graça e da presença de Jesus, somos libertos do pecado e somos livres para adorar e exaltar. Bendizer aquele que vive e reina para sempre. Se você é livre para adorar, levante a sua mão para bendizer o Todo-Poderoso. Deus tem uma história para você. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem seus propósitos eternos por sua vontade magnífica. Ele estabelece os tempos como Ele quer, da forma que quer. Nós vemos na Bíblia como a história da humanidade vai terminar. Uns, a separação eterna de Deus, e outros, a justificação, salvos com Deus para todo sempre, uma vida de gozo e alegria nos céus. A história já está revelada. E dentro dos seus propósitos eternos, nesse tempo que se chama hoje, Deus te escolheu para que você nascesse neste tempo. Você não nasceu em uma época errada. Você não nasceu nem adiantado nem atrasado. Deus escolheu esse tempo para a sua vida. E você não nasceu para ser mais um. Deus tem um propósito com a sua história, com a sua vida. Você que está aqui nessa noite, que abriu o seu coração para Jesus e deixou Ele entrar, se submete aos planos inefáveis, aos planos superiores de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os planos de Deus são muito mais altos que os nossos. Quando nós andamos conforme nossos planos, muitas vezes quebramos a cara. Mas quando entregamos nossos caminhos a Deus e confiamos nele, Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre caminho para você passar. Pode estar tudo fechado, pode a circunstância estar difícil, você achar que não vai conseguir vencer, mas a mão do Todo-Poderoso te pega do pó da cinza, te levanta de novo e te dá força para vencer. Deixa Deus dirigir a tua história. Deixa Ele dirigir o teu coração. Aquilo que os teus olhos não viram e os teus ouvidos não ouviram e ainda não subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para a tua história. Você não nasceu para ser derrotado, você não nasceu para ser fracassado, você nasceu para a vitória. Quem acredita nisso, marca o grito da glória. Deus em Cristo, através da igreja, proporciona dois ministérios para a igreja. Dois ministérios. Primeiro ministério, ministério geral. Segundo, ministério específico. O ministério geral foi dado para a igreja quando Jesus é levado aos céus em sua ascensão. Vamos lá. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia,
Depois que ele ressuscita, aparece aos discípulos por cerca de 40 dias falando das coisas acerca do reino dos céus. E depois Jesus é levado aos céus em sua ascensão. E antes de ir para os céus, o Senhor Jesus coloca a responsabilidade nas mãos dos discípulos, dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ide ensinar e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o ministério geral, dado para a igreja geral, não apenas para o pastor, não apenas para o presbítero, mas para a igreja de Cristo na face da terra. Mas o ministério específico é aquele que Deus escolhe por sua soberana vontade, homens específicos para ministérios, para serviço específico. Deus tem um servo para cada obra e uma obra para cada servo. Aquilo que eu tenho que fazer você não faz, mas aquilo que você tem que fazer eu também não faço. E Deus, em seu ministério específico, em sua vocação especial, a cada um seleciona para um propósito específico. E mesmo assim, muita gente não ouve a voz de Deus. Deus dá oportunidade para viver os seus planos, Deus dá oportunidade para viver a abundância de Cristo na face dessa terra, mas muita gente não quer dar ouvido, muita gente ainda quer se sujeitar à escravidão do pecado e viver nessa vida. Meus irmãos, nós não somos tentados mais do que podemos suportar. É claro que em nossa condição humana não conseguimos vencer sozinho, mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida e nós deixamos ele entrar, porque ele é educado, não força ninguém a nada não, ele não força você estar aqui, mas quando nós deixamos ele entrar na nossa vida, ele nos dá força para vencer. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa o Espírito Santo dirigir a tua mente, o teu coração. O diabo pode te tentar, assim como Cristo venceu a tentação.